Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo o meu corpo, no meu corpo que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo que é a igreja, do qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo o homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, mais uma vez nos encontramos aqui voluntariamente, dispostos, Pai Santo, a pregar a Tua palavra. Como o apóstolo Paulo, Pai Santo, estendendo a comissão a estes dias na pós-modernidade, acerca de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que conseguiu, que realizou, que efetuou a nossa redenção na cruz do Calvário. É em Cristo Jesus, pelo poder que dele emana, que seja repreendido os inimigos da palavra, os inimigos do evangelho, todos os dissimulados, todos os infiltrados na igreja, que sejam agora dissolvidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, vem com o teu poder, com o mesmo poder que te ressuscitou dentre os mortos. Ora vem, ressuscita áreas da nossa vida, ressuscita os nossos sonhos, revigora o nosso viver, estabelece em nós uma fé, uma convicção mais forte, uma fé que caminha olhando tão somente para o Senhor Jesus Cristo, como maior prêmio, como maior tesouro em nossas consciências. É isso que nós desejamos nessa manhã. Aumenta a nossa fé e a nossa esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal. E nessa noite, ó Senhor, e nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, eu te clamo. Esteja, Pai Santo, usando a minha vida e os meus sentidos para a pregação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E neste momento, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. De tempos em tempos, é muito importante para nós, como líderes, como pastores, estarmos lançando novamente estacas, alicerces às nossas vidas, porque conforme muitos vão caminhando, muitas lutas e dificuldades vão surgindo na frente, diante de nós, e às vezes inesperadamente, e muitos em meio a essas dificuldades, por serem muito superficiais, acabam perdendo o foco, acabam perdendo a comunhão. Por incrível que pareça, alguns cristãos casca de ovo, por simplesmente um olhar cruzado, eles podem abandonar a fé. Por uma palavra que muitas vezes vai de encontro ali a algo que a pessoa não quer mudar de vida, digo isso, uma palavra que verdadeiramente seja retirada das Sagradas Escrituras, que vem de encontro às vezes à vida daquela pessoa, a pessoa às vezes desiste do caminho da fé, perde o foco no Senhor Jesus Cristo. E desta fase a pessoa vai buscando outros deuses, outros ídolos para adorar em sua vida, outras prioridades para vivenciar. Quão terrível é que esses que abandonaram, esses que apostataram da fé, já perderam a salvação. É impossível, como disse o escritor de Hebreus, retornar à cruz de Cristo em busca de um novo sacrifício. Um único e perfeito sacrifício já foi efetuado. Não resta mais sacrifício pelo pecado. Nós temos que aprender nas lutas e nas dificuldades da vida a sermos firmes, a sermos fortes, prepararmos ouvidos fortes, olhos fortes, língua forte para conter muitas vezes a ira que quer desabrochar dentro de nós. Temos que domesticar os nossos instintos selvagens.
a nossa natureza que foi contaminada, com a brandura do Espírito do Senhor Jesus Cristo, para suportarmos em todas as epístolas, em especial na epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala em suportar as dificuldades, porque o fim efetivo de todas as lutas e dificuldades e da convivência com certas pessoas, tanto no ambiente familiar ou de igreja, muitas vezes, só terá fim efetivamente na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, quando assim teremos a nossa consciência transformada e essa natureza que é inclinada ao mal ser definitivamente, efetivamente, assim transformada em natureza imperecível. Olha que coisa maravilhosa. É esse o foco que nós temos que manter, suportar. Por isso é necessário, de tempos em tempos, nós, assim, alicerçarmos a nossa fé, voltarmos os nossos olhos para esses alicerces fundamentais que estão em Cristo Jesus e nos seus ensinamentos. São estas doutrinas, são esses ensinamentos que vão sustentar a igreja. Muito cuidado, porque já na época do apóstolo Paulo, um falso Cristo já estava surgindo. Um falso Cristo criatura. Note que o diabo, o pai da enganação, que engana o mundo, que cega o entendimento dos incrédulos, ele vai criar diversos tipos de Messias, diversos tipos de mãe deusa, de pai Deus. Todas as religiões pagãs, elas têm uma espécie de Deus Pai, um falso Deus Pai, uma falsa deusa mãe, um falso Deus Messias Filho. Desde lá do Antigo Egito até os dias de hoje, desde a cidade de Enoque, que foi consagrada por filho de Caim, já existiam esses falsos deuses. E hoje há uma intensidade das elites dominantes que governam o mundo de repaganizar o mundo, trazer de volta os deuses. Você ainda vai ver, talvez você não veja, se o Senhor Jesus não nos arrebatar antes, talvez você veja a reconstrução de uma nova catedral de Notre Dame, mas não uma catedral de Notre Dame para adorar o Senhor Jesus, mas talvez uma nova catedral de Notre Dame, onde vai cultuar todos os falsos messias, todos os agentes do diabo, os demônios, por toda a população mundial, numa nova ordem mundial, numa nova religião universal que está sendo preparada há séculos. Vamos nos dedicar ao que Paulo verdadeiramente desejava aos Colossenses, que é, de certa forma, o que se estende ao coração do pastor Fernando e a todos os verdadeiros pastores que usam tão somente a palavra de Deus, se sustentam na palavra de Deus para estar motivando e revigorando as suas igrejas. Por isso, não perca o foco do verdadeiro Cristo. Para isso se manifestou o Filho do Deus Altíssimo, para destruir e desfazer as obras do diabo. Não caia no engodo. Veja o que o apóstolo Paulo revela neste texto que nós lemos, no verso 1:24. Agora me lembro dos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Note a identificação do apóstolo Paulo com a comissão. O próprio Senhor Jesus Cristo que o cegou no caminho de Damasco, quando ele, na resistência, queria destruir a igreja, estava pensando que estava agradando a Deus, mas estava, muito pelo contrário, atacando os agentes, os filhos de Deus. Deus precisou cegá-lo para que ele pudesse enxergar a verdade. E a verdade apareceu diante dele. O quebrou na sua presunção. Ele estava perseguindo o povo de Deus e a vontade de Deus. E é interessante observarmos que o Filho de Deus, o próprio Deus, assume natureza humana e se identifica com o sofrimento e as vicissitudes humanas. O escritor de Hebreus nos diz que ele aprendeu por meio das aflições e sofrimento. Aprendeu por aquilo que padeceu. O apóstolo Paulo, em semelhança, ele mostra na carta aos Coríntios o quanto ele sofreu pela pregação do Evangelho. E logo de cara, quando chegava nas cidades,
assim do Império Romano e via ali uma sinagoga, um ponto de pregação dos judeus, e ali tentava convencer alguns judeus ao cristianismo, reorientar a fé, para fazê-los entender que o judaísmo fez uma preparação e o cumprimento da lei e dos profetas que estavam no judaísmo se cumpriu em Jesus Cristo, Filho de Deus, e por isso ele sofria muito. Era levado pela porta dos fundos e ali tomava algumas varadas, algumas chibatadas para prender. Sofreu naufrágio, fome, dor, cansaço, sofrimento entre naufrágios e falsos irmãos. O apóstolo Paulo sofreu. Note toda a identificação que ele faz com os sofrimentos do Senhor Jesus no verso 24. Ele fala desse sofrimento. É interessante observarmos também na vida do apóstolo Pedro, no capítulo 1, que ele fala que o Espírito de Jesus Cristo, o Santo Consolador, estava sobre a vida de Noé, que pregava aqueles que estavam diante do iminente juízo das águas que haveria de vir. Os espíritos mortos em prisão espiritual. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. E o Espírito de Jesus estava sobre Pedro, e Pedro pregava o Evangelho para aqueles mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente foram condenados nas águas do juízo. Somente 8 se salvaram, somente 8 pessoas. Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras, juntamente com a sua esposa. Então Paulo, e ele fala lá que o Espírito de Jesus estava sobre Noé, estava também sobre Enoque, que antes do período de Noé também pregava acerca de um juízo vindouro, falava acerca da vinda do Redentor, que haveria de reparar os males conflagrados pela serpente encantadora, que contaminou o primeiro casal. Passando por Moisés, passando por Isaías, Jeremias, todos os profetas pregavam pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, pelo Santo Consolador. E todos estes homens sofreram dor, sofrimento, perseguição. Então a identificação com o Senhor Jesus Cristo traz para as nossas vidas algumas implicações. Quando você fala que você é um cristão, quando você fala que você é um conservador, e quando você vai contra a cultura do sistema, o sistema vai contra você. Qual é o mal que nós fizemos para o mundo? Mas por que nós cristãos estamos por que tão somente nós cristãos, nesses últimos dias, estamos sendo perseguidos? Não temos mais o direito de falar. Nossas igrejas estão sendo invadidas. Não temos mais a liberdade nas redes sociais de falar. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O sistema está tomado pelo inimigo. As instituições de ensino hoje foram contaminadas. Todas as instituições hoje foram implodidas de dentro para fora e exalam a corrupção, a desconfiguração da santidade, a relatividade da moral. Coisas abomináveis hoje são consideradas... isso não é pecado, isso é pecado para o seu Deus judaico-cristão. Mas para o meu Deus ego, para a minha idolatria, isso não é pecado, isso não é errado. Estamos diante dessa subjetividade de personalidades. Veja que o desafio da igreja cristã nos dias de hoje está semelhante ao desafio que o apóstolo Paulo tinha em sua época. Porque ele desbravou, ele abriu o caminho primeiro com a foice do Espírito Santo e da palavra. Ele desbravou um caminho, já mostrou o caminho, o que é lidar com culturas pagãs. E isso está sendo novamente resgatado pelas elites dominantes. Isso está sendo implementado por meio de leis. Por meio de leis, e você às vezes tão preocupado com as vicissitudes da vida, não tem se apercebido da infiltração do mal corrompendo o nosso mundo. Cuidado, porque essas infiltrações, talvez você desapercebido não notou, mas já entrou dentro da sua casa, já contaminou a mente dos seus filhos. Paulo se identificou com os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, e ele não abria mão. Se Paulo sofreu, Jesus Cristo nos entregou a revelação do que vai acontecer. Se perseguiram a mim, se mataram a mim, eles vão tentar fazer isso com você. Veja a história da igreja. Quantos cristãos foram decapitados, queimados, destruídos, expoliados, tiveram seus bens confiscados. E hoje nós pensamos que nós temos liberdade de culto, somos livres para adorar, como alguns adoradores com holofotes
em púlpitos que parecem mais um palco para eles estarem louvando, eles acham que são livres, mas de uma hora ou em qualquer momento aí inesperado as coisas vão revirar e essa liberdade vai ser dissolvida e destruída. Estejamos preparados para sermos, como nos ensinou o apóstolo Pedro, a sermos participantes das aflições de Cristo. Falo como exortação profética, estendendo a profecia do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo para a tua vida. Somos participantes das aflições de Cristo. Pedro declarou que a prova de fogo, a prova de depuração, de expurgo do mal, vai começar pela casa do Senhor, para separar o justo do injusto, o que serve a Deus daquele que não serve a Deus. Veja no verso 25, do qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, segundo o chamado que me foi concedido para convosco, a fim de tornar-me plenamente conhecida a palavra de Deus. Veja o preço para que esta palavra chegue aos teus ouvidos, para que ela chegue aos teus olhos através da palavra escrita, da Bíblia Sagrada que você tem diante de você. Veja o preço de sangue que foi pago, pela grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo, pelo sofrimento antecipado dos profetas, pelo sofrimento antecipado dos apóstolos e de todos os pais da igreja que sofreram perseguição do império, dos sistemas dominados por Satanás. Veja que Paulo fala que esta é a sua missão, me foi concedido para convosco, igreja de Cristo, igreja de Colosso, igreja espalhada nos 4 cantos da terra, para que você conheça a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo hoje de desinformação, desorientação. Filhos do diabo, mentirosos, propagam desinformação e deixam a população em pânico e desorientada. Mas a palavra de Deus jamais te deixará desorientada, porque, como eu aqui estou dizendo, o que vai acontecer sustentado nessa palavra, estamos orientando a sua vida para o que vai acontecer, para o que já está sendo implementado sobre a face da terra. Veja que ele fala da necessidade da palavra, a palavra que motivava o apóstolo Paulo, a palavra que orientava a sua fé, a doutrina que traria sustentação às igrejas nos momentos de perseguição dos imperadores satanistas, agentes do diabo. Essa palavra deveria fortalecer o coração do povo, da igreja de Deus. É essa palavra que levou os heróis da fé a prevalecerem, sendo fiéis até a morte, a palavra que tem que estar nos nossos corações, nesse período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. É muito importante. Cuidado com os ídolos. João falava, cuidado com os ídolos, cuidado com os entretenimentos que tomam a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo e não aos ídolos. Veja que ele fala de um mistério no verso 26. A palavra de Deus traz a revelação de um mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é esse mistério? O Filho de Deus, do Deus Altíssimo. A revelação do Deus, Criador de todas as coisas, que se identificou conosco. Não só se identificou, mas com o seu poder de divindade, ele se torna nosso advogado, advoga a nossa causa, ele é médico dos médicos, sara as nossas feridas. Por meio do seu sacrifício, ele cria condições favoráveis, ele é propiciação, ele nos torna favoráveis para nos unirmos com o verdadeiro Deus. O diabo, como eu disse, ele vai tentar enganar as nações, para que não conheça o verdadeiro mistério com M maiúsculo. Ele lança aí várias ciências ocultas, o nome já diz tudo. Quando se fala em esoterismo, se fala em quê? Ciências ocultas. São os demônios por meio das ciências ocultas tomando o lugar de Jesus. É falso anjo da guarda, é falso espírito ajudador, vai criando na mente das pessoas uma falsa sensação de poder. A pessoa faz pacto, faz uma marca no corpo. Agora eu estou preparado para a guerra, porque meu corpo está fechado.
Meu corpo aqui, o Espírito que prometeu me proteger, enriquecer, guardou meu corpo aqui, está guardado. Ciências ocultas levam para isso. Os demônios trazendo uma falsa sensação de proteção, de riqueza e de poder. Como disse o advogado do diabo, o Al Pacino no filme. Tudo que você queria eu te dei. Tudo que a humanidade queria eu dei. Eu amo a humanidade. Agora aquele Deus que está lá em cima lá, ele não ama a humanidade. Eu é quem ama a humanidade. Eu sou um humanista. O diabo diz, eu sou um humanista. Concede os deuses dessa terra, os deuses do ocultismo, concedem tudo que os homens querem. Prazer, satisfação com as coisas efêmeras dessa terra. Paulo diz que de sorte que dessa terra nada poderemos levar. Idólatras, afeminados, fornicários, maledicentes, hipócritas, não herdarão o verdadeiro reino dos céus. Não estão nem sustentados num verdadeiro Deus. Estão sustentados na mentira. Então por isso vão desencadear num céu errado. Veja aqui no verso 27, ainda concluindo, ele está anexo ao verso, ele está unido ao verso 26. A quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Como eu disse alguns instantes atrás, é muito comum vermos que todas as religiões têm um ponto em comum. Todos eles esperam o Messias. Todas essas religiões esperam o Messias. É por isso que o grande agente desta nova ordem mundial religiosa, ela fala em sincretismo. Ela se disfarça de filantrópica, de humanitária, de caridade, mas está ali, adoradores de demônios, como Paulo disse. Nos últimos dias vão surgir esses adoradores de demônios, disfarçados de homens filantropos, tentando unificar, tentando unir. Não adianta, tenta misturar o óleo com a água, não mistura. O cristianismo puro e verdadeiro se mantém longe das corrupções do mundo e faz a caridade para glorificar a Cristo. Assim nos ensinou Tiago. Nós não nos misturamos com religiões falsas. Eu me lembro da minha irmã, que já foi gerente de banco, contando como era o teste para se descobrir notas falsas, né? Colocava lá, dava-se um punhado de notas verdadeiras, né? Às vezes se colocava ali uma nota falsa, mas sempre o teste com nota verdadeira, Aí quando colocava uma nota falsa, a pessoa pegou o caixa ali, pegava uma nota falsa, já percebia que era uma nota falsa, porque sempre esteve em contato com as notas verdadeiras. Esse mistério foi revelado, o verdadeiro Cristo, o ungido, o Messias, aquele que veio nessa terra, dividiu a história e efetivamente destruiu a obra de Satanás por meio da obra da reconciliação. Note que esses falsos messias, nenhum deles oferece o que o Senhor Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário, que nós vamos ver daqui a alguns instantes mais adiante. Pagar um preço de sangue para que haja reconciliação. É por isso que o inimigo cega tanto as pessoas, para que não seja revelada a importância do sangue como substância verdadeira e que tem o poder para absolver, remir os homens penitentes dos seus pecados. Isso foi realizado em Cristo Jesus. É o único que ressuscitou dentre os mortos. Por isso que Paulo fala aqui no 1:18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primeiro lugar a preeminência do Senhor Jesus Cristo como o único que morreu e ressuscitou num corpo imperecível e prometeu que nós teremos um corpo igual àquele corpo que ele assim se expôs aos seus apóstolos. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Veja que a ciência que hoje se intitula ciência divindade, que escolhe até um ídolo para ser a sua representante, escolher a Lilith, um demônio, a Lucifera, para ser a representante da ciência no quadro da Revolução Francesa. Veja que interessante, né? Se dizem então ateus, mas colocaram a figura de um ídolo para representar a ciência. Eu duvido que essa ciência, por mais que avance impressionando a agenda transhumanista de inserir tecnologias que vão proporcionar invulnerabilidade na corrente sanguínea dos humanos, eu duvido que ela possa ressuscitar dentre os mortos. Não vou avançar dentro desse tema hoje. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos. Todos os líderes e fundadores de todas as seitas dessa terra morreram e aguardam a ressurreição dentre os mortos para receber o juízo da condenação eterna no inferno. Veja no verso 28, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja que Paulo fala de um evangelho que assim lhe está incumbido, que ele foi incumbido de anunciar, de proclamar a salvação em Cristo. Veja que ele usa a palavra ensinar a todo homem com a sabedoria. O teu conselho é sabedoria. Um Deus onisciente que sabe todas as coisas em todas as épocas, ele sabe neste exato momento, pela sua onipresença, o caminho de todos os homens. Deus sabe da ansiedade do teu coração. Deus sabe da implicação de uma escolha errada que você fez alguns anos atrás. Deus sabe tudo. E é por isso que pela pregação da palavra nós temos que resgatar o conselho de sabedoria e instruir a igreja nas decisões que devem tomar. O sistema vai fechando, vai se afunilando, e há uma necessidade de nós buscarmos no conselho da palavra de Deus orientação para as nossas vidas. Somente olhando para o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos é que nós poderemos agir acertadamente. É por isso que no momento de dúvida, porque a nossa visão é limitada, nós não sabemos dos acontecimentos. O nosso Deus, como eu disse, Ele é onisciente. Ele conhece o começo, o meio e fim da nossa trajetória. Nós às vezes não medimos a implicação de uma aliança. Nós não medimos a implicação de uma convivência com uma pessoa. Uma pessoa às vezes acorda bem do nosso lado, outro dia está ruim, lá no ambiente de trabalho. E por aí vai, e nós vamos tomando decisões. Nós precisamos de sabedoria, de instrução e de poder para vivenciar esta sabedoria. É isso que Paulo está falando aqui, olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, que não perdeu o foco da salvação. A sua missão era ir até a cruz e efetuar uma obra no qual houvesse sacrifício de sangue, no qual a vida dele haveria de comportar, de incubar todas as maldições da humanidade. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação mais há, nenhuma maldição mais há para aquele que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, em sua obra reconciliadora, se tornou substituição pelos nossos pecados. Mas, pastor Fernando, não é fácil vivermos uma vida cristã. A gente cai, a gente é propenso a errar. Sim, mas no sacrifício de Cristo, com a confissão penitente, o arrependimento e o abandono do pecado, há reconciliação, há revigoramento, há como novamente estarmos na presença de Deus. Assim como Pedro, que começou bem caminhando, mas titubeou, teve medo das ondas, da ventania, afundou, ele invocou o nome do Senhor e foi salvo. O Senhor Jesus se deixa achar. É desse mistério que Paulo está falando. O mundo vai tirar todas as esperanças da humanidade e vai trazer através da ciência, vai trazer através de governantes, falsas ideias de Messias, falsas ideias de libertinagem, disfarçado de liberdade.
o diabo vai tentar enganar as pessoas, como tem feito sobre a vida de muitos. Veja no verso 29, para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Lembra dos discípulos? Morreu o Senhor Jesus, eles ficaram com medo, acuados. Mas veio a instrução: não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Paulo está lembrando disso aqui para nós, para a igreja de Colosso e para nós também. Ele fala de um poder que atua nele. Não é à toa que nós, quando olhamos a carta aos Efésios, capítulo 4, ele tinha os 5 ministérios. Quando lemos 1 Coríntios 12, nós vemos que Paulo tinha todos os dons espirituais. Como grande missionário que foi, como desbravador dos caminhos pagãos, enviando a luz, caminhando e abrindo com luz do Evangelho, Paulo tinha o poder do Espírito Santo sobre a sua vida para pregar o Evangelho e levar a salvação. Para isso eu trabalho, lutando. Note, cada um a cada dia trabalhe, tome a sua cruz e siga-me. Devemos continuar as nossas atividades, devemos continuar amando os nossos familiares, devemos no ambiente acadêmico continuar testificando que Jesus Cristo é a salvação. Em qualquer lugar, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Trabalhando, aproveitando as janelas de oportunidade, falando da salvação, anunciando esse mistério que se revelou, que é o Senhor Jesus Cristo. Avante, pregamos este Evangelho. Nesta introdução, nós vemos o apóstolo Paulo falar em resumo o que ele fala no começo da carta aos Colossenses. É muito interessante, por isso que eu fiz questão de começar a mensagem trabalhando o final do capítulo 1. Isso é comum na didática, no método de ensino dos judeus, de trabalhar por meio da repetição. Por meio da repetição, os aprendizados são consolidados na nossa consciência. Eu sou de uma geração que decorou a tabuada e não me esqueci até hoje. Estava conversando com um jovem de 18 anos e ele não conhece a tabuada do 7. Não sabe multiplicação, porque na escola eles ensinam lá, é muito opressor ficar decorando as coisas. A fase em que a mente tem mais propensão para acumular conhecimentos que serão úteis para o resto da vida é nessa fase da infância. Mas o sistema educacional retirou essa opressão de decorar a tabuada, né? Então o apóstolo Paulo ele usa esse sistema didático dos judeus, né, de fazer o quê? De trabalhar por metodologia da repetição. Então o que ele repete no começo do capítulo, ele repete de novo no final do capítulo. Se você tomar os salmos, ele trabalha da mesma forma, o salmista trabalha da mesma forma. É o que na ciência teológica se chama-se de paralelismos sinônimos, frases semelhantes, paralelismo antitéticos, ensinamentos contrários, paralelismos sintéticos que vão juntar os dois ensinamentos, tanto sintético como antitético. Algo maravilhoso, como a palavra de Deus tem uma didática perfeita para que fique na nossa mente gravado por meio de repetição, né?